Olá, pessoal. Então, essa é a nossa oitava videoaula, né, do nosso oitavo módulo. Então, a gente chega à finalização, né, dos conteúdos da disciplina, né, e do semestre. E nessa última videoaula, a gente vai trabalhar com a moral, né, ou seja, a ética, se a gente quiser usar enquanto sinônimo de Nietzsche, né? Então, a gente vai ver, né, até algumas teorias, né, e vamos dizer assim, algumas possibilidades de trabalhar com a própria questão do eterno retorno como um imperativo ético, né, algumas abordagens nesse sentido. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre o eterno retorno para Nietzsche, mas também a gente vai principalmente se situar, vamos dizer assim, pela genealogia da moral, né? E vamos falar um pouco assim, como que Nietzsche pensa, principalmente a crítica à moral, né? Nietzsche, ele é considerado um dos mestres da suspeita, né? A gente tem a escola da suspeita, então os três mestres da suspeita seriam Freud, Marx e Nietzsche, né? Freud por colocar sob suspeita a consciência, né? Marx, a estrutura da sociedade, enfim, né, a questão de como a sociedade estava concebida, ele coloca isso em questionamento, e Nietzsche coloca sob suspeita a moral, né? Claro que principalmente a moral cristã, né? A gente vai ter toda, na genealogia da moral, toda uma discussão, então, acerca da moral cristã, né? E até a questão do niilismo, né? Então, nós vamos tentar, de forma bastante sucinta, obviamente, como a gente vem fazendo ao longo da disciplina, né? Abordar essas questões para que vocês tenham um conhecimento, né, inicial sobre a moral e a crítica à moral que o Nietzsche faz, tá bem? Bom, estamos aqui hoje na nossa segunda entrevista do Café com Nietzsche, com ela, a professora Scarlett Marton, talvez a grande autoridade na pesquisa em Nietzsche no país, e vai esclarecer para nós alguns aspectos da filosofia do Nietzsche. Gostaria de saber como é que a senhora se sente, professora, sendo entrevistada aqui pelo Café com Nietzsche. É sempre um prazer para mim conversar sobre o pensamento nietzschiano. Na verdade, você bem sabe, Rafael, que já há várias décadas eu trabalho sobre a filosofia nietzschiana. Então, é sempre uma grande alegria, um grande prazer conversar a respeito. Muito bom. Professora, para iniciarmos aqui a nossa conversa, um dos conceitos que a senhora lança a mão ao longo da sua obra, né, talvez mais recentemente, é a ideia de que Nietzsche seria um filósofo da suspeita. O que seria essa filosofia da suspeita posta em prática pelo Nietzsche? Na verdade, Nietzsche, filósofo da suspeita, é o título de um livro meu publicado em 2010, em que, de alguma maneira, eu procuro fazer ver que, a diferença dos outros filósofos, Nietzsche nos leva a nós, seus leitores, nos leva a nos questionarmos sobre as nossas crenças, preconceitos, prejuízos, convicções. E isto se dá na medida em que, para Nietzsche, é importante pensar numa outra maneira
de agir e sentir. Na verdade, o empreendimento nietzschiano tem por objetivo, antes de mais nada, a criação de uma nova cultura. Nietzsche entende que a civilização ocidental, a cultura ocidental, de maneira geral, produziu um ser humano que é um animal doente e trata-se, portanto, de retomar em mãos as rédeas do destino da humanidade, contribuindo, assim, para o surgimento de um homem sadio. Um homem sadio, e isto se faz, evidentemente, através de uma filosofia de valores, ou seja, precisamos construir, criar novos valores, outros valores, valores que vão, como eu dizia, concorrer para uma transformação radical da cultura ocidental e, portanto, para o aparecimento de um novo homem. E, para tanto, Nietzsche vai colocar sob suspeita a nossa maneira de pensar, agir e sentir. Ele vai convidar o seu leitor a se questionar. Essa é uma das suas maiores provocações. A diferença da maioria dos filósofos, Nietzsche não está em busca da verdade. Ele entende que, no fim das contas, a verdade nada mais é do que um valor, como outros valores, que orientam também a conduta humana. E a verdade, a busca pela verdade, ela pode, no fim das contas, induzir não só a erros, mas também a atitudes cínicas, hipócritas, enfim, a atitudes que não contribuem efetivamente para o aprimoramento da espécie humana. Portanto, em Nietzsche nós vamos encontrar formas de se relacionar com formas de relacionamento com os leitores que estão muito distantes das formas de relacionamento que nós encontramos nos filósofos, de modo geral. Eu quero dizer com isso que Nietzsche não tem longas argumentações, minuciosas demonstrações. Ao contrário, Nietzsche vai procurar fazer com que os seus leitores incorporem, de alguma maneira, essa sua proposta de grande mudança de civilização e de cultura. Será que na época do Nietzsche esses leitores já estavam pela Europa ou ele realmente escrevia para uma época futura? É o que o próprio Nietzsche diz, né? Nietzsche afirma em vários textos seus, no Anticristo, de que falávamos há pouco, em outros textos também, no Esse Homo, que os seus leitores estão por vir. E, enfim, na sua época ainda não há aqueles que têm os ouvidos finos, como ele diz, para entenderem o que ele propõe. Bem, essa é a própria perspectiva de Nietzsche. Não é por acaso que Nietzsche se coloca como um filósofo extemporâneo. Ele não é contemporâneo, né, da sua época, do espírito, da atmosfera cultural, de tudo que está acontecendo naquele momento na Europa, nessa segunda metade do século XIX. Ele pretende trazer algo inteiramente novo. Há uma passagem, inclusive, em que ele diz que seria necessário esperar pelo menos até 1901, vamos pensar, ele está lá no século XIX, né? Até 1901, para que leitores capazes de compreender o seu pensamento surjam. Na verdade, Nietzsche tem uma posição muito peculiar no que diz respeito à história da filosofia, porque se nós pensarmos bem, ele tem uma dívida muito grande com Goethe e Schiller, por exemplo, com a corrente chamada neo-helenista do final do século XVIII, início do século XIX. Portanto, ele parte de um background, por assim dizer, já anterior à sua própria época. E talvez seja precisamente esse deslocamento temporal, o fato de ele se interessar por ideias que o antecederam, não é, de muito, é esse deslocamento temporal que permite a Nietzsche ter um olhar de distância em relação à sua própria época. Sim. E, de uma certa maneira, de antever o que estava por vir. Sim. Tanto é que, se nós tomarmos a escola de Frankfurt, toda a crítica à indústria cultural que nós vamos encontrar em Adorno, Horkheimer, etc., não é? Toda esta crítica, de alguma maneira, ela já se acha apoiada, ela tem como um dos seus pilares a filosofia nietzschiana.
De certo modo, até a crítica à ciência que vai haver depois, né, por alguns pensadores, o Nietzsche também já lança mão de alguns conceitos, né, da prática científica da sua época. Sim, aí na verdade eu teria algo mais a acrescentar ao que você está dizendo, Rafael, porque Nietzsche sempre teve um interesse muito grande pelas ciências, né? Tanto as ciências biológicas como, enfim, as ciências mais exatas, pela física, pela astronomia e, como eu acabei de dizer, pela própria biologia. E houve um determinado momento em que Nietzsche pensou em voltar à universidade justamente para poder dar um embasamento científico às suas ideias, o que ele acabou por não fazer. E Nietzsche vai ser um leitor de textos científicos, mas é uma leitura, sem dúvida, de segunda, de terceira, de oitava mão. Por vezes ele lê livros de divulgação científica, né? De sorte que o contato com a ciência que Nietzsche teve é um contato ambivalente, no sentido de que, por um lado, ele sempre se sentiu muito atraído pela ciência, e, por outro lado, ele não dispunha do conhecimento científico mais aprofundado que ele tanto desejava para embasar as suas ideias. Mas o fato dele não ter se aprofundado nesse conhecimento científico, isso, de certa forma, fazia parte do seu projeto filosófico, ou foi um desejo que o acompanhou assim por um longo tempo, até o fim da vida? Foi um desejo que o acompanhou durante bastante tempo, eu diria até 1886, vamos lembrar que Nietzsche nasceu em 1844, morreu em 1900, mas interrompeu as suas atividades em 1889, quando foi vítima de uma grande crise. Então, tanto perto de ter de encerrar as suas atividades intelectuais, ainda aí ele mantinha esse desejo de ter um conhecimento mais aprofundado, enfim, no que diz respeito à física, à astronomia e à biologia. Eu diria, sobretudo, física e biologia. Outro ponto pertinente, professora, na filosofia nietzschiana é o conceito de vontade de potência, né, que gera muita dúvida. As pessoas geralmente tendem a confundir os termos, mas que é algo que permeia a filosofia do Nietzsche e é muito importante. Gostaria que a senhora nos dissesse o que seria essa vontade de potência. O conceito de vontade de potência, ele aparece, na verdade, em Assim Falava Zaratustra, em 1883, que, na verdade, Assim Falava Zaratustra inaugura praticamente uma nova fase do pensamento nietzschiano, né? E, enfim, e a vontade de potência, ela opera num duplo registro. Ela opera, como nós falávamos dos valores há pouco, ela opera nesse registro que diz respeito aos valores, que em termos técnicos nós chamamos de axiológico. Então ela opera no registro axiológico, uma vez que já no Zaratustra, Nietzsche vai identificar vida e vontade de potência. E a vida vai ser tomada por Nietzsche como sendo o critério para avaliar as avaliações, para avaliar as apreciações de valor que criaram valores. Ou seja, qualquer apreciação de qualquer tipo, seja uma afirmação científica, seja um movimento artístico, seja uma corrente de pensamento, seja, enfim, uma organização política, o que quer que seja, uma doutrina filosófica, o que quer que seja, tem de passar pelo crivo da vida. Ou seja, não se trata de perguntar se esta doutrina, aquela teoria, aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Porque, como nós já vimos, a verdade para Nietzsche também já é um valor.
Trata-se, sim, de perguntar se esta teoria, doutrina, opinião, afirmação, proposição, o que quer que seja, de qualquer ordem, artística, religiosa, política, moral, filosófica, científica, se contribui para a expansão da vida ou para a sua deterioração. Essa é a pergunta. E Nietzsche, a partir daí, vai fazer todo um diagnóstico, como nós dizíamos, da civilização ocidental, da nossa cultura, e é a partir daí que Nietzsche vai chegar à conclusão de que a civilização ocidental está produzindo um ser humano que é um animal doentio, porque não contribui para a expansão da vida. Muito pelo contrário, contribui para a sua degeneração. Então, vontade de potência atua já nesse registro. E vontade de potência, o conceito, vai atuar também num outro registro, que é o registro cosmológico. Nietzsche vai entender que o mundo, Nietzsche parte de uma concepção grega, né? O mundo é um todo finito, fechado, e este todo finito e fechado, portanto, Nietzsche está muito distante da concepção da modernidade, do universo indeterminado e depois universo infinito, né? Esse todo finito e fechado é constituído por forças. Um número finito de forças, uma quantidade finita de forças, né? Nietzsche dirá, até num determinado momento, numa notação póstuma, que a soma da energia permanece constante no universo. E essas forças, elas querem se estender o quanto podem, sempre mais. Elas irradiam uma vontade de potência. A vontade de potência, além de ser um parâmetro, um critério no que diz respeito ao domínio dos valores, é também um elemento constitutivo do mundo. Muito bem. A partir daí, nós podemos trazer algumas características que estão associadas a este conceito nietzschiano de vontade de potência. A vontade de potência não tem nada a ver com a vontade entendida como uma faculdade do homem. Eu quero, não quero, não tem nada a ver. Porque, na verdade, tudo aquilo que existe, seja matéria inerte, ou seja, vida, é constituído por uma vontade de potência. A vontade de potência não tem nada a ver com uma vontade que teria dado origem ao mundo. Não, também não. Na verdade, a vontade de potência tem a ver com o efetivar-se das forças. Sim. São as forças que querem ir sempre mais. E a vida também é constituída, as forças constituem também o ser vivo, o vivente, constituem também a matéria inanimada, como nós dizíamos. Então, é por isso que a vontade de potência pode atuar nesses dois registros, de constituição do mundo, mas também identificada a vida, dizendo respeito aos valores que norteiam a conduta humana. Lucas, você foi mal em todas as provas até agora. Você tem que ler mais. Ler de tudo que aparecer. Tem que treinar, viu? Se você não melhorar a sua leitura, você vai ter que repetir de ano. Autoescola Freud Salomé. Não vos conformeis com esse mundo.
alfinetado, filtro de papel. Oi, mãe. Tá, já tô indo. Pai, que palavra é essa? Sei não, rapaz. Acho que é inglês. Deixa eu ver. Essa palavra aqui? Isso aqui é inglês mesmo. Mas aqui dentro tá escrito brasileiro. E aqui fala de super-homem. Pois é, super-homem é estrangeiro mesmo, filho. Aliás, tu não tinha uma prova hoje na escola? Oi, mãe. Na escola, filho? Tu não tinha uma prova hoje na escola? Como é que você foi? Foi bem. Dá a prova. Não. Mamãe. Calma, filha, já arrumei umas velas. Lucas. Lucas. Tô aqui, mãe. Arruma um papel pra eu acender as outras velas. Eu tô aqui, mãe. Escuta aqui, presta atenção, menino. Se tu reprovar, eu te capo. Entendeu? Obrigada. Obrigada. Nossa, o que tá escrito aqui? Uai, sei não, menino. Ei, menino, psiu, vem cá. Esse livro é seu? Era meu. Você tá lendo esse livro, meu filho? Eu tava. Mas eu não consigo nem ler o nome da capa. Nietzsche. Foi ele que escreveu esse livro. É apelido, é? Não, é o nome dele mesmo. Mas esse bando de letras só fala Nietzsche? É, meu filho. É porque esse cara é do Nordeste. Oxi, nunca vi ninguém do Nordeste com nome assim. Não é o Nordeste do Brasil, não. É o Nordeste da Europa. É da Alemanha. Da Alemanha? É. Da seleção de futebol? Isso mesmo, Esse filho. livro fala de futebol? Fala, mas só fala na última página. É, mas você não vai ler agora não, a última página não. Você vai começar do início, pra você poder entender o livro direitinho, tá bom? Tá joia. Vai. Olha, esse livro é bom, mas é difícil feito cão, entendeu? Mas você não pode desistir, tá? Não desiste.
E se você não entender as palavras, você sai feito um doido pelo mundo perguntando pra todo mundo, tá? Pra toda a gente, tá bom? Tá. Tchau. Obrigado. Nada. Aos 30 anos, Zaratustra afastou-se da sua pátria. Variaram, porém, os seus sentimentos em uma manhã, erguendo-se com uma aurora. Aurora? Oi, dona. A senhora sabe o que é aurora? Aurora? É a minha vizinha aqui do lado. A aurora é quando o dia nasce assim bem cedinho, sabe? O sol brilhando bonito. Aurora. Por isso que é meu nome. Tá bom, obrigada. Zaratustra encontrou de repente um velho de cabelos brancos. E que faz o santo no bosque? Perguntou Zaratustra. Santo quer dizer em latim sanctum, que significa separado. É aquele que é separado dos pecados do mundo. Entendeu? Entendi. Tá, então tá bom, obrigado. Vai com Deus, meu filho. Zaratustra, porém, ao ficar sozinho, falou em seu coração: será possível que este santo esse separado do mundo, ainda não ouviu falar que Deus está morto? Deus está morto? Mãe, Deus está morto? Senhor meu Deus, Deus de poder, liberta, Pai. Liberta a mente dessa criança de toda escuridão, de todo mundanismo. Liberta, meu Pai, liberta esse teu filho. Aleluia! 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 Onde é que você aprendeu tanta besteira, menina? Eu ouvi. Viu de quem? Um amigo meu. Que amigo é esse? De onde ele é? Quem é a mãe dele? Eu não sei, só sei que o nome dele é Nietzsche. Nietzsche? Que nome é esse, menino? Onde é que ele mora? Onde ele mora? Eu não sei, só sei que ele também é do Nordeste. Pronto, agora piorou. Só porque você arranja um amigo que é do Nordeste, ele fica enchendo essa cabeça de besteira. Aqui, nunca mais quero você perto desse Nietzsche, viu? Entendeu? Meu hálito livre sopra através das paredes, penetrando nas prisões e nos espíritos presos. E o grande meu dia será quando o homem estiver no meio do caminho, entre o animal e o super-homem, porque será o caminho para uma nova manhã, o caminho para o super-homem. Parabéns, Lucas, parabéns mesmo. Suas notas melhoraram em todas as avaliações. Avaliar é criar, professora. Sem avaliação, a existência seria oca. Seria. Você já terminou de ler aquele livro? Já, 3 vezes. É porque é um livro difícil, né? Um pouco, mas as coisas que parecem difíceis dá mais moral. E se for difícil, raro, libertar das misérias, tem que santificar. Ô, Lucas, o que você quer ser quando crescer, hein? Um super-homem. Pois é, ele ficou doido. Sim, mas as notas deles melhoraram em tudo, hein? Mas olha pra ele. Eu quero falar de superação, ser super-homem. Vocês querem voltar a ser animais ou vocês querem ficar acima do homem? Ser super-homem. Super-homem, 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 super-homem. Ele não é mais um menino, ele é uma dinamite. Liga pra mãe dele.
Mãe, cadê meu livro? A professora me ligou e me falou sobre esse livro. Que eu mandei jogar lá no lixão. Filho, aquele livro era do cão, não era? Ele já deu tanto problema pra gente, não é verdade? Ó. Vem cá. Olha só. Eu fiz isso por você. Não fica bravo comigo. Me desculpa, tá bom? Eu não fiz por mal. Fiz por você. Tudo bem? Me desculpa. Mãe, tudo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Lucas! Escuta, que eu quero ouvir-te. Levante. Escuta-me também com os teus olhos. E quando chegares a acordar, acordado ficarás eternamente. O trabalhador nada tem a perder, a não ser suas algemas. Trabalhadores do mundo todo, univos. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. A ideia chama já consome a crosta bruta que assoterra. A opressão não mais sujeito, somos iguais todos os seres. Não mais deveres sem direitos, não mais direitos